Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Veja só, nós temos aí a aula 11, objeto de conhecimento, geração e transmissão de energia elétrica. Usinas de geração elétrica, eficiência energética e impacto ambiental. Formas sustentáveis de armazenamento de energia elétrica, propriedades dos materiais. No detalhamento, nós teremos geradores e receptores. Muito bem, pessoal. Esse é o conteúdo da nossa aula e agora vamos dar início, então, a nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante da eletricidade, são geradores e receptores. Mas antes disso, aqui ao meu lado, você pode observar que nós teremos um pequeno circuito elétrico, exatamente porque esses componentes, geradores e receptores, eles fazem parte do circuito elétrico. Aqui, por exemplo, no nosso circuito, nós temos um gerador, que é a pilha, tem a função de fornecer energia para o circuito através de uma diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico faz com que os elétrons se movimentem através do circuito, gerando, então, a corrente elétrica, que quando passa pelo receptor que nós temos aqui, que é a lâmpada é um receptor, ela vai receber essa energia elétrica proveniente do gerador e vai transformar essa energia em energia luminosa, em calor, por exemplo. Os geradores, então, esse gerador em específico, que é uma pilha, ele está transformando a energia química em energia elétrica. E então, a energia elétrica no receptor é transformada em energia luminosa. Tudo isso graças ao estabelecimento da corrente elétrica. E aí você também vê um gráfico, aí da nossa corrente alternada, Esse gráfico aí representa a corrente alternada. Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar sobre geradores, Fortalecer esse conceito importante dos geradores. Então, olha só, atualmente, boa parte dos aparelhos elétricos e eletrônicos funcionam operando com 2 ou mais geradores. Isso pode ser observado com facilidade em qualquer equipamento que utilize pilhas. Em praticamente todos os casos, usa-se 2 ou mais pilhas. E aí nós temos novamente a figura de um pequeno circuito elétrico alimentado aí por 2 pilhas que estão aí colocadas em paralelo, como você pode observar. Os lados positivos estão do mesmo lado e os lados negativos do outro lado. Então, aí nós temos um pequeno circuito elétrico, gerador, receptor, que é a lâmpada, e uma chave de ligação, por exemplo. Dizemos então que nesses casos são feitas associação de geradores, que é interessante, que nós vamos ver nessa aula. Na maioria dos casos aí, nas situações comuns do nosso dia a dia, a gente utiliza 2 pilhas para alguns aparelhos eletrônicos, certo? Como controles remotos, por exemplo, de televisores. E essas pilhas são associadas, são geradores associados. Isso vai ocorrer, pessoal, porque cada circuito elétrico demanda uma determinada quantidade de corrente para que funcione. E desse modo, precisa ser submetido a uma maior tensão elétrica, criando maior diferença de potencial, o que nós costumamos chamar de DDP. Essa sigla DDP, ela significa diferença de potencial. Então, conseguimos isso realizando uma associação de geradores. E aqui nós temos uma figura para mostrar para você, por exemplo, 3 geradores
idênticos, certo? Que estão associados aí em paralelo. Eles estão em paralelo porque todos os terminais positivos estão ligados entre si, assim como todos os terminais negativos também estão ligados entre si. 3 geradores, e a representação aí ao lado mostra os 3 geradores representados esquematicamente, certo? E mais ao lado, ainda mais à direita, aí você tem aquilo que a gente chama de gerador equivalente. Ou seja, é um gerador único que faz o mesmo trabalho que faz os 3 geradores que estão associados. Esse conceito de gerador equivalente é muito importante, porque esse gerador equivalente, ele vai representar todos os geradores que estão associados. Nesse caso aí, nós temos um gerador equivalente que tem uma força eletromotriz igual a E e uma resistência interna R/3, o gerador equivalente. Porque é como se fosse a soma dos 3 geradores que estão associados aí em paralelo. Temos também no circuito uma resistência R, que essa resistência é como se fosse um receptor. Ele vai consumir a energia que o gerador está fornecendo para o circuito. Agora nós vamos falar detalhadamente de cada um dos tipos de associação de geradores. E nós vamos começar pelos geradores associados em série. Então, pessoal, geradores associados em série. Então, esses geradores, eles podem ser conectados em série no circuito, ou seja, um em seguida do outro. Para isso, é necessário que o polo positivo de um esteja conectado ao polo negativo de outro, e assim sucessivamente até o último deles. Desse modo, o caminho percorrido pela corrente elétrica é apenas um, como na imagem que a gente vai ver agora aqui na nossa TV interativa. A gente vai colocar a imagem representativa de 4 geradores associados em série. Por que eles estão associados em série? Pessoal, olha só. Aqui a gente está vendo que o desenho representa pilhas. E o polo positivo de uma pilha é sempre esse polo que tem esse pinozinho, essa cabecinha aí é o polo positivo da pilha. E do outro lado a gente tem o polo negativo. Observe que o fio de ligação que está conectando esses 4 geradores, olha só, ele sai aqui do polo positivo e entra no polo negativo do outro gerador. O polo positivo aqui entra no polo negativo e assim sucessivamente, olha só. O polo negativo de um sempre vai entrar no polo positivo do outro. E aí eu vou dizer que essa ligação é uma ligação que está em série. Aqui eu tenho 4 geradores, 4 pilhas, cada uma com 1,5 volt de tensão ou de força eletromotriz, tá? E eu tenho, então, essa representação de 4 geradores associados em série. Agora vamos ver o esquema colocado de uma maneira como se coloca nos desenhos lá dos eletricistas, né? Dos desenhos de circuitos elétricos, que a gente não representa os geradores da maneira que eles são na realidade. Eles têm uma representação esquemática. E aí está, então, olha só, esse desenho, ele representa aquela associação de 4 geradores que estavam lá em série. Aqui, ó só, eu tenho o primeiro gerador aqui, ó. Tenho aqui o primeiro gerador. Tenho aqui o segundo gerador. O terceiro gerador. Cada um dos geradores tem uma resistência interna, tá, pessoal? Tenho 4 geradores. O gerador com a força eletromotriz 1, aqui, ó, tem uma resistência interna 1. E assim sucessivamente, tá certo? Cada um deles oferece uma diferença de potencial para o circuito. O 1, o 2, o 3 e o 4. Porque, pessoal, a força eletromotriz de um gerador, ela não é exatamente a tensão que ele oferece para o circuito.
o gerador tem uma força eletromotriz, mas como a corrente passa por sua resistência interna, uma parte dessa força eletromotriz ela é consumida pela resistência do próprio gerador. E aí o gerador oferece para o circuito uma tensão elétrica que é um pouco menor que a força eletromotriz do gerador. E aí no esquema elétrico da associação de 4 geradores em série, a gente deve perceber que o polo positivo de um sempre está ligado ao polo negativo do outro. Essa aí é a maneira com a qual a gente reconhece uma associação em série de geradores, tá, pessoal? Essa configuração aí, gente, ela é necessária quando o circuito precisa para funcionar, certo? De maior tensão elétrica em seus terminais. Por essa razão, muitos aparelhos, como controles de TV, possuem uma orientação para a colocação de pilhas. Então, pessoal, quando é que eu uso associação em série? Isso é importante de saber. Eu uso uma associação de geradores em série quando eu preciso aumentar a tensão do circuito. Tá certo? Eu preciso de um circuito com muita tensão. Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho que deve funcionar com uma tensão de 9 volts, e eu tenho à minha disposição pilhas de 1,5 volts, né, que é um padrão, as pilhas, normalmente as pilhas pequenas, as pilhas que são ditas AA, elas são de 1,5 volts. E aí, quantas pilhas eu preciso associar para chegar a 9 volts? Eu preciso de 6 pilhas. Então, se eu associar essas 6 pilhas em série, eu vou conseguir uma força eletromotriz ou uma tensão de 9 volts. Tá legal? Então, eu uso associação em série quando eu quero uma tensão maior no meu circuito. Agora, numa associação de geradores em série, a força eletromotriz do grupo é igual à soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Do mesmo modo, a resistência total da associação é uma soma das resistências de cada gerador, totalizando, então, o que eu chamo de resistência equivalente, tá, pessoal? Ok? Então, quando eu tenho vários geradores associados em série e eu quero saber qual é a força eletromotriz total da associação, eu simplesmente somo a força eletromotriz de cada gerador. Em contrapartida, eu também devo somar as resistências internas de cada gerador que eu associei. Agora, se eu quiser saber qual é a tensão elétrica que esse grupo de geradores dá para o circuito, ou seja, para determinar a tensão elétrica que a gente chama de U, e a gente não deve confundir, porque U, a tensão, é uma coisa, e a φ, que é representada por essa letra grega epsilon, é outra coisa, tá? A gente precisa subtrair da força eletromotriz equivalente a corrente vezes a resistência equivalente. Então, está aqui a equação, né, uma equação importante, que é a equação da tensão para os geradores, chamada de equação do gerador. Ela está aqui, ó. U, que é a tensão, é igual à força eletromotriz do gerador menos sua resistência vezes a corrente elétrica que o percorre. E como a corrente elétrica é constante, né, e tanto a resistência como a força eletromotriz da associação de geradores são simples somatórias, tá? Então, quando eu tenho geradores associados em série, a corrente ela é única, ela é a mesma para todos os geradores, tá ok? É uma característica da associação em série. Dessa forma também, para mim chegar à resistência equivalente, eu devo somar as resistências de cada um dos geradores. Agora, podemos concluir que a tensão elétrica, U, do circuito como um todo, é simplesmente a soma das tensões elétricas de cada gerador. E aqui eu tenho que a tensão total do grupo associado vai ser a tensão do primeiro gerador, mais a tensão do segundo, mais a tensão do terceiro, mais a tensão do quarto gerador. Se tiver mais geradores associados, eu vou aumentando essa expressão, mais U5, mais... Depende de quantos geradores eu tenha associado no meu circuito, tá legal? Então aí eu descubro a tensão total fazendo também essa soma. Muito bem, pessoal. Com base na equação dos geradores que a gente viu agora há pouco, né, que U é igual a φ menos R vezes I,
eu posso concluir o seguinte: se eu quiser saber qual é a FEM equivalente, eu somo todas as FEMs de cada gerador, levando em consideração que o nosso circuito tem 4 geradores, tá, pessoal? E para mim encontrar a resistência equivalente da associação, eu também simplesmente somo as resistências de cada um dos geradores que estão associados lá no circuito. Agora, se eu tiver N geradores, ou seja, muitos geradores associados, certo? E todos eles, se todos eles forem de igual força eletromotriz, todos os geradores forem iguais, várias pilhas, por exemplo, 10, 20, 30 pilhas de 1,5 volts, para mim encontrar a FEM equivalente, basta eu somar o número, basta eu multiplicar o número de geradores que estão associados, se for 10, se for 20, 30, pela FEM de um deles, né? Porque todos são iguais, então N vezes a FEM. Acontece a mesma coisa para a resistência equivalente. Resistência equivalente N vezes o R. Agora, o que é ruim, o que é inconveniente desse tipo de associação de geradores, pessoal, né? A desvantagem que tem aí, porque a vantagem é aumentar a tensão. Mas a desvantagem é a seguinte, é as resistências. Como as resistências internas de cada gerador acabam sendo somadas, né? Eu tenho uma soma das resistências, a resistência interna do gerador equivalente, ela fica muito alta. E aí eu começo a ter uma dissipação de energia muito grande desse circuito, porque eu estou aumentando cada vez mais a resistência. Eu consigo aumentar a tensão associando vários geradores em série, mas eu também vou aumentando a resistência do circuito, produzindo mais efeito Joule e, portanto, produzindo mais perda de energia. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar então mostrando agora uma imagem aqui com vários geradores associados em série. Vamos ver aqui na nossa TV interativa essa imagem que mostra, por exemplo, uma associação de 4 geradores de 1,5, né? Levando em consideração que esses geradores de 1,5 estão todos eles associados, eu vou ter uma FEM de 6 volts, tá? Aqui eu tenho um esquema mostrando os geradores reais, são 4 pilhas, e aqui eu tenho uma representação, né, esquemática desses 4 geradores de 1,5. E aqui embaixo eu vou ter o gerador equivalente, olha aqui, gerador equivalente de 6 volts e uma resistência interna equivalente de 4R, ou seja, dependendo do número de R, do número do R lá, eu vou multiplicar por 4. Essa resistência equivalente, que não disse aqui na imagem quanto é, mas se eu quiser saber, eu simplesmente multiplico o valor desse R por 4. Aqui ao lado eu tenho também 4 geradores, mas agora são baterias, olha só, cada uma bateria de 12 volts, a mesma coisa. Um esquema mostrando, né, essas 4 baterias associadas em série. O gerador equivalente aqui, ó, 48 volts, né, porque você soma 12 mais 12 mais 12, 4 vezes, dá 48. A resistência interna também é 4R, porque o valor de uma das resistências é R. Somando R mais R mais R mais R, o resultado é 4R. Então aí eu tenho um esquema mostrando essa associação de geradores em série. Muito bem. Agora vamos conhecer como é uma associação de geradores em paralelo. Como ocorre com outros componentes elétricos, como resistores e capacitores, os geradores também podem ser ligados em paralelo. Na prática, devemos associar em paralelo apenas geradores idênticos, isso aí é importante, pessoal. Tá certo? Geradores associados em paralelo têm que ser iguais. Os geradores têm que ser todos iguais. Em série, não, eu posso ter geradores diferentes, não tem nenhum problema. Tá certo? Porque eu vou somar as forças eletromotrizes de cada um. Mas quando eu associo em série, eu tenho que tomar cuidado. Em série não, em paralelo, eu tenho que tomar cuidado para que os geradores sejam iguais. Né? Porque se a gente não fizer isso, dependendo do valor da força eletromotriz de cada um gerador pode acabar consumindo a energia do outro. Tá certo? E aí não fica um negócio legal. Então, na prática, sim, a gente associa todos em paralelo.
Geradores iguais têm que ser associados em paralelo, tá? Porque se eles forem diferentes, não vale a pena associá-los em paralelo. Ok? E aqui eu tenho um esquema mostrando, então, a associação em paralelo. Veja como é diferente da associação em série. Aí eu tenho 3 geradores de 1,5 volt cada um, e veja que todos os polos positivos estão ligados entre si, assim como todos os polos negativos também ligados entre si. Assim, eu tenho a característica de uma associação em paralelo. Aí eu tenho 3 pilhas de 1,5 associadas em paralelo. Os polos positivos estão conectados entre si, está aí o esquema, né, de como a gente representa esquematicamente os geradores em paralelo. Os polos positivos estão conectados entre si e o mesmo ocorre com os polos negativos. Na saída da associação de geradores, a corrente I fornecida por cada um resulta numa corrente total de 3I. Então, quando eu associo geradores em paralelo, eu aumento o valor da corrente elétrica do circuito. Veja a diferença. Na associação em série, eu estou aumentando a tensão no circuito, certo? Na associação em paralelo, eu estou aumentando a corrente elétrica no circuito. Porque quando eu associo geradores em paralelo, ao invés de eu somar o valor das resistências, eu vou dividir o valor das resistências. A resistência fica cada vez menor e aí eu aumento o valor da corrente. Quando é que a gente utiliza geradores em paralelo? Utilizamos essa configuração de geradores, quando o circuito necessita no seu funcionamento de uma corrente elétrica maior do que aquela fornecida individualmente por cada gerador. E aí agora eu tenho o esquema do gerador equivalente. Veja só o gerador equivalente, mostrado aí, é o mesmo esquema da associação em série, só que agora veja só o valor da corrente lá, ó. A corrente é 3I. E a tensão que o gerador fornece é a mesma. Ele não aumenta de tensão. Quando eu associo em paralelo, eu não aumento a tensão, eu aumento a corrente. Então, ao associarmos geradores em paralelo, teremos como resultado um gerador equivalente que apresenta a mesma força eletromotriz dos geradores. A resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Neste caso apresentado, lá com 3 geradores, a FEM equivalente é igual a FEM de um dos geradores, porque todos são iguais, então a FEM de um é a FEM equivalente. Agora veja que a resistência interna não é mais a soma, é a divisão do R pelo número de geradores associados, R sobre 3. No caso de associação em paralelo de N geradores, de vários geradores, certo? Nós teremos o seguinte, a FEM equivalente sempre vai ser a FEM de um dos geradores. Agora, a resistência equivalente não. A resistência equivalente é o valor da resistência de um deles, dividido pelo número de geradores associados. Qual é o inconveniente de associá-los em paralelo? Olha só, o inconveniente de associá-los em paralelo ocorre no caso de geradores diferentes, que a gente não deve usar geradores diferentes. Com geradores diferentes e com forças eletromotrizes distintas, podemos levar um dos geradores a consumir a energia do outro. Além da associação de geradores em paralelo e série, a gente também tem o que a gente chama de associação mista de geradores. Como é que é, então, a associação mista? É uma mistura das duas associações ao mesmo tempo. Então, a associação mista de geradores, na verdade, são circuitos mais complexos que apresentam tanto geradores ligados em série quanto ligados em paralelo. E aí nós temos a imagem de blocos de geradores em paralelo associados em série. A gente tem aí 5 blocos de 3 associados em paralelo e depois fica 5 associados em série. Se a gente fizer a resistência equivalente de cada bloco associado em paralelo, depois eu vou ter 5 associações em série. As operações matemáticas e a conta que a gente faz para encontrar o valor da corrente e tensão são as mesmas que a gente usa nas associações de série e paralelo, mas temos que analisar isoladamente cada associação no circuito para atingir uma resultante.
E aí você tem outra imagem aí mostrando um outro tipo de circuito, também misto, porque aí eu tenho ramos em série associados em paralelo. Veja, a gente tem 5 geradores em cada linha associados em série e no final depois eles estão associados em paralelo. Temos aí um exemplo para resolver para você sobre a associação de geradores. 6 pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, amperímetro médio corrente, colocado na posição indicada, é igual a... Está aqui a figura. Veja só. A gente tem 6 pilhas, tá? Todas elas são idênticas, tá ok? Qual vai ser, então, o valor da corrente elétrica desse circuito? Eu tenho um circuito misto aqui, tá, pessoal? Eu tenho 2 pilhas de 2 a 2 associados em série e depois eu vou ter uma associação em paralelo. Veja, a solução vai ser a letra B. A gente tem uma associação mista de 6 geradores idênticos. Fazendo o cálculo do gerador equivalente, a gente tem a parte que está em série, né, pessoal? A parte que está em série, essa parte aqui que está em série, eu vou somar cada uma das forças eletromotrizes, ou seja, aqui um é V, o outro também é V. Somando, vai dar 2V para cada ramo. Então, nas associações em série, cada uma vai ter uma tensão equivalente, né, de 2V. Agora, depois que eu simplifico a associação em série, eu vou ter 3 geradores de 2V associados em paralelo. Logo, a tensão equivalente continua sendo 2V, porque eu terei todos idênticos, né? São todos idênticos, a tensão é de um deles. Aí eu posso calcular o valor da corrente, que é o que marca o amperímetro. Veja, essa aqui é a primeira lei de Ohm, I é igual a U sobre R. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser a tensão aqui, ó, vale 2V, olha aqui, e o valor da resistência equivalente é R, tá? Para cada um deles. Então, a intensidade da corrente, 2V sobre R, realmente lá é a letra B, tá? A nossa resposta. Agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os receptores elétricos. Receptores elétricos são dispositivos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia, seja ela mecânica, térmica, entre outras. Então, quem são esses receptores? São todos os aparelhos que funcionam com energia elétrica e transformam em algum tipo de modalidade de outra energia. E aí tem na imagem vários receptores que são de uso, né, doméstico, geladeira, fogão, ventilador, ar-condicionado, micro-ondas. Todos esses aparelhos aí usam energia elétrica e transformam em outra modalidade de energia. São os receptores. Esses receptores, eles têm uma certa potência. E é o que a gente vai falar sobre a potência dos receptores elétricos. Eles têm 3 tipos de potência. A potência útil, que é medida a partir da força contra-eletromotriz, porque se o gerador tem uma força eletromotriz, o receptor tem uma força contra-eletromotriz, porque ele usa a energia do gerador para funcionar. Então ele tem uma potência útil, que é a força contra-eletromotriz do receptor, vezes a intensidade da corrente que percorre esse receptor. Onde o epsilon' é a força contra-eletromotriz medida em volts. Tem uma potência dissipada, ou seja, aquela energia que ele dissipa, que ele desperdiça. Essa potência dissipada, ela depende da resistência interna desse receptor. Então, a potência dissipada é a resistência interna, que a gente chama de R', vezes I ao quadrado, que é a corrente elétrica do circuito elevada ao quadrado. E também tem a potência fornecida, é a potência que ele entrega, que ele usa para fazer trabalho. Essa potência fornecida é U' vezes I, onde esse U' é a tensão do receptor, tá certo? E o I é a intensidade da corrente elétrica. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu me despeço de vocês aqui e a gente vai se encontrar em outra oportunidade. Tchau, pessoal.
Música